Está iniciando a gravação. Deixa eu compartilhar a tela. E agora sim a gente vai começar a fazer aquela tarefa que a gente passou na aula passada, que era para ter entregue mais cedo. Deixa eu pegar só o arquivo aqui. Salvo engano foi esse aqui. Então o que eu pedi? Eu pedi para criar. Vou criar esses dois. Depois eu coloco os atributos. Eu pedi para criar isso não podia usar. Not null também não. Not null também não. Aí eu vou criar um bloco de notas aqui, para ir jogando para lá, que eu estou fazendo, para deixar como exemplo depois para vocês aí. Tá, então, eram duas tabelinhas, que a gente já vem trabalhando com elas. Só que eu vou criar sem restrições nenhuma, né? Então, tá lá, elas estão criadas. Eu vou fazer até o seguinte, vou fazer diferente. Eu vou fazer em cima de uma base de dados nova. Então, exercício 2022, 0402. Vou jogar para aqui. O sysdba, conhecido nosso já, master key, também conhecido em minúsculo. O char7, ainda vou manter o Windows 12.52. E aqui, vou dar um desconect aqui, porque eu não quero essa base aberta, não quero essa base aberta, só vou abrir essa. Então, vou mandar executar. E vou trabalhar em cima dessa base de dados. Tela. Bom, beleza. Opa. Copiar isso aqui. E vamos começar a trabalhar. Então, executa, commit, beleza, de boa. Bom, então o que era para fazer? Era para criar para chave primárias, né? Então, eu vou começar pela tabela departamento, que só tem essa restrição, né? Só tem essa R. Ui, rapaz, valeu. Esqueci de tirar o not null aqui. Eu ia falar agora só. Esqueci de tirar. Drop, table, departamento. Beleza. Vou recriar empregado. Não, só ela. Deixa eu tirar isso aqui. E vou recriar departamento. Show. Beleza. Tá? Acertei já o equívoco aqui. Então, tá lá. Não tem não nulidade em nada. Tá show. Tá? Então, vou começar por departamento, porque só precisa da chave primária. Tá? O primeiro passo aqui é, de fato, criar as exceções. Tá? Então, vou dar um create para... eu posso criar duas exceções aqui, e eu vou criar duas exceções porque eu quero tratar cada problema de uma vez, e cada problema de uma vez. Né? Não os dois problemas de uma vez só, cada problema de uma vez que acontecer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou chamar a não nulidade. Tá? O ID não pode ser nulo.
tá? O ID não pode ser nulo. Tá? Eu não estou tratando aqui, e nesse momento, eu ainda não vou fazer dessa forma, para evitar de ficar criando muita exceção. Eu poderia criar uma exceção aqui mais genérica do que essa, passando a tabela, mas eu não vou fazer isso agora não, depois eu vou fazer. Tá? Então, a não nulidade vai valer tanto para todos os atributos aqui, tanto de departamento quanto para empregado, que o campo tiver que ser não nulo e ele estiver como nulo. Então, essa é a primeira exceção. E eu vou fazendo o exercício por partes. A outra coisa o outro create não pode, não pode ter. Vou ficar assim, eu não escrevo assim os nomes das minhas exceções dessa jeito, eu só estou fazendo aqui mais para ficar uma questão mais didática. Repetição. Faltou petição. Tá? Também eu vou criar mais genérico, vou botar assim, valores repetido. Valor já existe. Extente. Este valor já existe. E depois a gente vai ver o que acontece na hora de a gente pegar o feedback desses erros com essas coisas tão genéricas assim. Tá? Mas, por enquanto, né? Então a chave primária não pode se repetir e não pode ser nulo. Beleza. Agora sim, eu vou criar uma trigger para a tabela departamento. E nesse caso eu posso tratar até os dois de uma vez só. Tanto o não nulo quanto o valor repetido. Bom, trigger, eu vou chamar de TRG departamento PK, de primary key, como não vai ser via tabela departamento, né? Aí, ativo, isso aqui a gente já conversou, não vou falar sobre isso aqui ainda, mas a gente vai conversar mais para frente. E eu vou tratar no before. Tá? Before. E vai ser só no insert ou no update, porque o delete eu estou apagando, então não tem por que tratar. Então esse cara aqui também vai começar com 0 também, a gente está colocando de primeiro. E a gente vai escrever o código da trigger aqui. Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer é tratar se aquela trigger, se aquele valor que está sendo atualizado, que é o ID do departamento, é nulo. Ou é nulo. Se ele for nulo, então, eu gosto que sempre, né, já falei isso, mesmo quando não tem, mas em termos de legibilidade eu gosto de colocar os blocos. Eu vou chamar um exception desses dois aqui que a gente definiu, não nulidade. Não nulidade. Só isso. Tá? Então, se o valor, o novo valor, e esse new aqui, serve tanto para o insert quanto para o update, por que ele serve tanto para o insert quanto para o update? Se eu estiver inserindo, só tem new, não tem old. Se eu estiver atualizando, como o old, o insert, já foi tratado aqui, então eu não vou ter nenhum valor na tabela que não tenha passado por esse crivo aqui, ó. O que o usuário pode tentar é dar um update em departamento, set ID departamento igual a nulo, o um determinado departamento. Então, ele também vai pegar pelo new departamento. Bom, se não for, derruba, ele para a exceção. E a outra coisa aqui que eu quero testar é if o valor repetido. Tá? If, vou botar no else aqui,
if valor repetido. E aí eu vou escrever aqui valor repetido, que a gente vai conversar primeiro. Eu, para saber, né, se o valor está repetido ou não, eu tenho que saber quais são os valores que tem lá na tabela. Concorda comigo? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, de repente fica melhor para vocês lerem. Eu, para pegar um valor repetido, primeira coisa que eu tenho que fazer é ir à tabela e pegar aquele valor que eu estou ou adicionando ou atualizando, já existe na minha tabela. Então, para isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que, primeiro, botar os passos aqui, ó. Vou colocar um begin, vou colocar um end, mas vamos conversar aqui, ó. Então, primeiro, deixa eu ver se chegou um colega aqui. Ou alguém perguntou, se tiver como manter, qual o tamanho, Yasmin? O anterior? O tamanho pequeno? Estava melhor? Olha, esse aqui tá bom? Ou mais? Sim? Só falar. Para mim, tanto faz aqui. Mais. Mais? Melhorou? Isso. Então tá show. É só vocês falarem aí que eu atualizo aqui, sem problema. Então, a primeira coisa aqui é o seguinte, eu tenho que verificar se o valor do ID já existe na tabela. Como é que eu verifico? Eu verifico perguntando. Aqui, perguntar, eu tenho que ir lá no select. Tá? Então, eu posso fazer isso de algumas formas. Eu vou fazer de uma. Declare variable. Eu vou chamar de count. Não vou chamar de count não, porque count é um... Chamar de count, que vai ser um numérico. Tá? Isso é um numérico só. Beleza. E aí, como é que eu verifico isso? Select. Ó, select, count, vou usar uma funçãozinha de grupo. From, deixa eu colocar na frente aqui, porque como a letra está muito grande, departamento. Então, select, count, departamento. E aí eu vou botar assim, ó, into. Eu usei semana passada assim e vou usar assim, vcount. Into, dois pontos, vcount. Tá? Só que faltou o where aqui, né? O que eu tenho que selecionar? O where, departamento, posso até botar o alias aqui. Ponto id departamento igual new ponto id departamento. Tá? Então ficou assim, ó. Eu vou contar quantas linhas ele me retorna da tabela departamento, onde o ID do departamento da tabela é igual ao novo ID do departamento que eu estou querendo adicionar na minha base de dados. Tá? Então, vamos brincar com esse count aqui só para a gente relembrar. Deixa eu abrir outro aqui, ó. Como eu não tenho departamento nenhum, porque eu não selecionei valor nenhum, se eu rodar uma query dessa aqui, ó, e colocar departamento 10, não tem ninguém, né? Departamento 10 vai dar 0. Departamento 20 vai dar 0. Departamento 30 vai dar 0. Ou seja,
todo e qualquer departamento que eu colocar aqui vai retornar zero, porque eu não tenho valor nenhum. Então, se eu mandei contar e retornou zero em vcount, significa que aquele cara não existe. Se ele é maior do que zero, significa que ele já existe. Não é isso? Então, aqui, ó, eu pergunto. Pergunta quem? Pergunta em vcount. If vcount for maior do que zero, significa que eu já tenho departamento. Se eu já tenho departamento, begin end exception valor, ainda botei valores, né? Já existe. Vou até botar valor aqui. Depois eu mudo para a semântica ficar melhor. Então, beleza. Entrei, não é nulo. Se o cara não é nulo, se for nulo, eu já barro ele aqui. Se não for nulo, ele vai entrar no else. Mando contar quantos valores existem na tabela que sejam igual ao novo valor do ID departamento. Se eu não tiver ninguém com aquele valor, ele vai me retornar zero. Se eu tiver um elemento, ele vai retornar 1. Se eu tiver mais de 1, ele vai retornar o mais de 1. Mas se ele me retornar zero, é porque o valor não existe. Então, se ele não retornar um valor maior do que zero, é porque ele já existe. Então, opa, 13, aqui. Aonde? Tá. De ponto e vírgula, eu esqueço toda hora. Beleza. Então, nós criamos nossa trigger, tá? Sem problema nenhum. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá naquele arquivinho nosso, vamos pegar um departamento 10. Não precisa nem inventar, pode pegar até daqui. Tá? Então, tá lá, select, deixa eu aumentar aqui, select, ID departamento, aliás, insert, ID departamento, insert into. Como eu estou colocando todo mundo, isso é uma coisa que eu faço aqui, mas eu não gosto de fazer, né? Como eu estou colocando todos os valores de todas as colunas, eu não preciso discriminar as colunas. Mas eu normalmente discrimino as colunas aqui. Tá? ID departamento, mas eu não vou fazer isso agora não para dar... Então, beleza. Para dizer que existe essa sintaxe também. Então, limpei. Ó, ele não é nulo. Vamos gerar com nulo aqui primeiro. Gerei com nulo. Então, ele vai me mandar aquela mensagem do não nulo. Ó, primeira coisa, ó, o ID não pode ser nulo. Beleza. Então, isso aqui ele não está permitindo. Porque é PK, então ele não pode. Vou colocar o valor 10 aqui. Aqui, como não tem valor nenhum, vai ser o primeiro valor, não vai se repetir, ele inseriu e foi lá. Show de bola. Então, se eu der um select aqui agora, from, ele vai me retornar um departamento, que é justamente o departamento que eu acabei de inserir. Tá? Então, a gente já validou com valores nulos, né? A gente foi o primeiro teste que nós fizemos, e validamos com o valor, com os valores todos corretinhos. Vamos ver agora a possibilidade que a gente tem disso aqui, ó, da gente estar inserindo um outro departamento, porém, o ID a gente esqueceu de mudar. O ID vai ficar com 10. Então, o null vai bloquear primeiro teste. Então, o null está bloqueado, ó, pela não nulidade. Beleza. E agora, eu vou pegar o valor 10. Eu vou repetir o valor que já tem lá na tabela. É um segundo departamento, mas eu esqueci de alterar o ID departamento. Ele não pode me permitir inserir esse valor na tabela.
Então, não pode. Valor, tinha que ser no singular aqui, eu acabei botando no plural. Este valor já existe. Então, ele não permite inserir. Posso tentar quantas vezes for. Então, ele só vai me permitir se eu jogar um valor que não existe ainda. Aí, sem problema, inseriu. Agora, a gente tem dois valores na nossa tabela. Tá? Então, essa trigger nossa aqui, ela funcionou 100%. E para aqui, para a tabela departamento, é o suficiente. Para a tabela departamento é o suficiente, porque só tem só o ID departamento que existe. Tá? A gente vai conversar um pouquinho ainda sobre essas exceptions aqui. Ó. Não ficou legal, não. Né? Quer dizer, não ficou legal. Eu coloquei de uma forma genérica e isso não é legal. Né? Beleza, vamos partir agora para o departamento. O que tem departamento? O departamento tem algumas restrições de integridade. O ID departamento, que é o que a gente já fez até para a tabela, o ID empregado, perdão, que a gente já fez até para a tabela do departamento agora. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar aqui, ó, vou copiar, vou jogar para lá e vou modificar aqui, ó. Não vou nem criar de novo. Depois eu copio para lá. TRG empregado, PK, sobre a tabela empregado, tá? O ID empregado, não é departamento, é o ID empregado, não pode ser nulo. From ID empregado o ponto ID empregado igual, olha só como a gente está fazendo. A gente está substituindo praticamente só o departamento pelo empregado. O resto é tudo igual. Volto a falar, não está muito legal essa forma aqui, porque a gente vai conversar um pouco sobre isso ainda. Tá? Mas vai funcionar. Então, ó, criei uma trigger chamada TRG empregado PK sobre a tabela empregado. Mesmo princípio da outra, só pelo insert e pelo update. Declarei uma variável chamada vcont, que é uma numérica. Verifico inicialmente se o ID empregado que eu estou querendo fazer persistência dele, que eu estou querendo adicionar o valor, ele é nulo. Se for nulo, ele barra. Ele não pode ser nulo. E se eu quiser testar não fosse nulo? Not is null. Tá? Não é is not null, é not is null. Por que eu não sei? Tenho a menor ideia porque botaram, não colocaram is not null e botaram not is null. Beleza. Não é nulo. Então vamos verificar se aquele valor já existe na tabela empregado. Mandei contar quantos empregados tem, onde o ID do empregado é igual ao novo ID que eu estou querendo incluir na minha tabela. Armazeno esse total numa variável chamada vcont, que é uma variável local aqui. Não jogo esse valor para a tela, eu jogo esse valor para dentro de uma variável. E aqui eu verifico. Vcont é maior que zero? Se vcont for maior que zero, é porque já existe um empregado que tem um ID, um valor nessa coluna igual a esse cara aqui. Então, não pode, eu gero um exception. Igualzinho. Tá? Só que eu fiz para empregado. Só não esqueci de alterar nada aqui, ele vai rodar sem problema. E rodou. Deixa eu já copiar esse cara para cá. Depois eu mando esse código para vocês.
Professor, Oi. uma dúvida. Essa linha into significa o quê? Eu não entendi muito bem. Essa linha into, ela significa o seguinte. Quando a gente faz um select, e aí eu vou lá na tabela departamento, porque lá tem dados, tá? Eu estou falando de empregado aqui, mas lá em departamento tem dados. Então eu vou manipular com dados aqui. Select asterisco from departamento. Tá? Quando a gente faz isso aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Quando a gente faz isso aqui, o que significa isso? A gente está selecionando todo mundo, todas as linhas de departamento, e o dispositivo padrão de mostrar esse resultado é a tela. Eu não mando para a tela, ele já vai para a tela. O resultado fica aqui. Entendeu? O resultado fica na tela. Aqui no nosso código, não é o que a gente está querendo. Aqui, eu não quero mostrar esse valor. Eu quero pegar esse valor, então eu vou botar um count aqui só para ficar igualzinho o exemplo, apesar da tabela ser diferente. Então eu quero pegar o conteúdo dessa coluna aqui e tratar esse conteúdo. O tratamento que a gente está dando é vendo um if, se o valor aqui é zero ou é maior do que zero. Entendeu? Como é que eu Mas ele mostrou na tela de novo. Ele não mostrou para dentro de uma variável. Ele jogou para dentro da tela. Na hora que eu estou programando, eu não vou jogar para a tela. Senão é o usuário que vai ter que falar assim, pô, é maior que zero. Aí ele que vai ter que dizer, não, não pode fazer. Entendeu? Aqui, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o resultado dessa query, aqui é um parâmetro daquele valor que eu estou querendo inserir na tabela, e eu estou pegando o resultado dessa query aqui, ó, ao invés de eu jogar para a tela, eu estou jogando para dentro de uma variável. Então, o que é o resultado? O resultado é isso aqui, ó, é a projeção. Aquela história, se eu quiser mostrar o nome do departamento, deixa eu botar um D aqui para facilitar minha vida só aqui. Então, ó, D ponto, nome do departamento. Beleza. Isso aqui é o resultado. Isso aqui é a última operação que eu estou executando numa SQL, é a última operação. É o que vai ser apresentado para o resultado. É a projeção. É o que vai ser mostrado para a gente como resultado. Né? Aqui, eu não estou, o count, eu não estou mostrando um valor. Eu estou mostrando o quê? A quantidade de linhas retornada por essa consulta. Tá? Então, a quantidade de linhas retornada por essa consulta é 2. Por quê? Nós temos 2 linhas na nossa tabela. Isso a gente acabou de inserir aí. Inseriu 10, depois inseriu 20. Lembrando que a gente não rodou aqueles 4 departamentos ainda. Né? Só rodamos 10 e 20. Só inserimos os 10 e 20. Então, aqui, ao invés de eu pegar esse resultado aqui e mostrar na tela, eu vou e jogo para dentro de uma variável. Into, em inglês, é dentro, né? É você jogar para dentro, é você jogar into. Né? Se vocês pesquisarem aí, vai ter encontrar alguns vídeos aí que não chamam isso aqui de into, é into, que é correto into, mas nunca conheci uma pessoa na computação que falasse isso aqui que de into. É into, então eu falo into, apesar de saber que é into. Tá? Então, eu estou pegando o conteúdo que está sendo resultado dessa consulta e estou jogando para dentro dessa variável. Essa variável eu declarei aqui, ó, que é uma variável numérica. Aí se eu tivesse várias linhas, eu tenho como fazer isso? Até tenho, dá mais trabalho e não é assim. Porque aqui eu estou jogando para uma variável atômica. Essa variável só pode receber um valor. Acho que eu estou jogando um valor. Se eu fizesse isso aqui, ó, vai dar erro. Posso até de repente botar um outro nome aqui, ó, PK1.
Ele vai ver que vai dar erro, ó. Vai dar erro na query, no create, ó. Deu erro já. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, eu estou pegando uma consulta que retorna N, jogando N valores e jogando para dentro de uma variável que só pode receber um valor. Mesmo que aqui só retorne um valor. Mas é um conjunto. É um conjunto que só tem um valor. O conjunto podia ter 10. Isso não pode. Tem como fazer isso? Tem, de uma outra forma. E não é assim. Que eu não vou mostrar agora, porque não está no contexto ainda da gente mostrar. Mas é assim que a gente faz. Tá, então... Ah, entendi. Obrigadão. Beleza. Então, vou apagar aqui, vou voltar aqui, count. E aí eu pego o valor que está aqui dentro e testo. Esse valor é maior que zero? É. Então, existe um departamento, por isso que na hora que a gente dá um insert lá, vou dar um insert lá no departamento, já tem, né? Ó. Então, tem dois departamentos, departamento 10 e departamento 20. Vou dar um insert desse para trás aqui. Beleza. Vou dar departamento XPTO, departamento que a gente conhece muito, e que funciona na cidade de Campos. Beleza. Ele não vai entrar. Por quê? Já existe esse cara aqui. Então, o valor já existe. Nessa consulta aqui, ó, ele retornou 1. 1 é maior que 0? É. Então, ele barra o insert nesse momento. E eu posso fazer isso aqui também, né? Eu testei só com insert, update, departamento, set id departamento, recebe 10, where, como é que é o nome do departamento? Não sei o que lá, Dallas. Não, Dallas é a localização dele. Esse cara aqui, ó, eu vou trocar nome departamento igual. Então, esse sujeito aqui, ó, é 20, não é 10. Eu estou querendo passar ele de 20 para 10. Naturalmente, ele vai gerar a exceção. Ó, mesma coisa, este valor já existe. Não posso utilizar. Posso jogar ele para 30, que não existe. Para 30 pode, ó. Para 30 foi. Sem problema. Agora, se a gente pegar aqui, ó, nós temos departamento 10. Olha, eu acho que eu dei um rollback. Deixa eu executar de novo. Eu acho que eu dei um rollback aqui, ó. Deixa eu chamar ele de novo. Tem que dar 30 aqui, ó. Sim. Eu dei um rollback, sim. Eu apertei no X, ao invés de apertar no check aqui. Tá? Então, ele pode. Se eu quiser voltar ele para 20, beleza. Volto para 20. Posso voltar ele para 20? Posso. Então, comitei. Agora, voltou o departamento 10 e 20. Então, ele funcionou tanto para insert quanto para update. Tá? Bom, aí é uma decisão também de arquitetura, né? Eu posso fazer os outros tratamentos na tabela de empregado em cima dessa trigger? Poder, eu até posso, mas são colunas diferentes, são focos diferentes. Aqui eu quero testar a chave primária. O outro teste que eu tenho que fazer aqui é em relação... Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. É em relação a, no caso de empregado,
é esse sujeito aqui, ó, em relação à chave estrangeira e em relação à chave estrangeira aqui. A diferença dessa chave estrangeira para essa chave estrangeira, que essa aqui, ela faz uma verificação nela mesma, na própria tabela. É um autorrelacionamento. E aqui é na outra tabela, numa outra tabela chamada departamento. Eu não posso ter valores nessa coluna aqui que não existam lá na tabela do departamento. Eu vou implementar primeiro essa, depois eu implemento essa. Tá? Então, voltando aqui ao nosso... Deixa eu fechar aqui. Voltando aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar do zero, só para a gente não ficar com esse vício de ficar... Então, tem duas PK. E aí eu vou criar uma terceira aqui agora. Tá? Que vai ser trigger. Vai ser uma trigger também. Padrão estou chamando empregado. Que eu vou chamar débito. E de foreign key. Vai ser sobre a tabela empregado. Mesmo esquema, pago isso aqui. Né? Isso aqui morreu. Isso aqui, vou fazer o before ainda, que não faz muita diferença, pelo menos nesse momento. Aqui eu vou discutir um pouco com vocês ainda se vai, em qual que vai ser. Se vai ser no update, no insert ou no delete. Tá? Isso aqui eu vou tirar, porque é um comentário genérico dele. Beleza. Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte. Eu estou fazendo uma inserção na tabela do departamento. Então, eu vou fazer uma inserção na tabela do departamento. Então, empregado, tabela do departamento não, desculpa, empregado. Vou fazer um insert. Eu tenho que verificar o ID departamento. Tá? Bom, vou verificar o ID departamento. Se eu estou fazendo um insert, eu tenho que pegar o conteúdo dele novo, eu tenho que pegar o new.id departamento, e lá na tabela departamento, na coluna ID departamento, e verificar se este valor aqui, ó, existe, se esse valor existe nessa coluna. É isso que eu preciso fazer. Tá? Então, o que eu preciso fazer, eu posso até botar na linha só. O que eu preciso fazer é isso aqui, ó. Eu preciso verificar se esse sujeito aqui existe nessa coluna dessa tabela aqui. Se existir, ele pode ser inserido. Se não existir, ele não pode ser inserido. Aí entra o questionamento. Ele pode ser nulo? No nosso exemplo, no nosso modelo inicial lá, todo empregado tinha que ter pelo menos um departamento e, no máximo, um departamento. Então, esse cara aqui, ó, não pode, ele não pode ser nulo e não pode ser nulo e tem que existir este valor, vou deixar verificar.
Então, não pode ser nulo. E eu vou verificar se este valor, ele já tenho verificado, ele existe nessa tabela. Se isso aqui não é nulo e existe, se esses dois caras forem verdadeiros, então a linha pode ser inserida. Se aqui for falso, não pode ser inserido, não precisa nem testar aqui. Se aqui for verdadeiro e isso aqui for falso, então não posso inserir. Tá? Então vamos criar a nossa trigger aí de novo. Quer dizer, outra trigger agora. Tá? De novo, eu vou precisar... Bom, então primeiro eu vou verificar se é nulo. New.id departamento, isso, null. Then, begin, end. Se for nulo, a gente já tem até uma exceção ali, ó. Exception, valor, como é que eu botei lá? Não, nulidade. Acho que foi isso. Ponto e vírgula. Eu tenho esquecido da ponto e vírgula. Bom, else, begin, end. Agora eu preciso da mesma coisa. Esse valor daqui existe lá na tabela departamento? Mesma coisa. Declare variable vcont numeric. Select count from departamento, tem que ir lá em departamento, tem que visitar departamento. É lá que eu quero verificar se esse cara existe. D.id departamento igual a new.id departamento. Into, né? Brincadeira into. Vcont. 2 pontos aqui é a sintaxe, tá? Bom, agora eu não tenho que verificar se ele é maior que zero. Esse cara aqui tem que existir lá para eu permitir. Se ele não existir, que eu não posso fazer. Então é o contrário. Ó. If, se eu não encontrei, como é que eu sei que eu não encontrei? Quando o valor de vcont é igual a zero. Eu não encontrei. Then, vou deixar aqui sem o... Não gosto de fazer isso, só para mostrar aqui, ó. Aí, valor não existe. Essa trigger, essa exception aqui, a gente não criou. Foi até uma coisa que a gente estava conversando com um aluno que eu esqueci o nome no início. A gente não criou, a gente criou essa exception para outro exemplo, para outra tabela, mas esse aqui a gente não criou. Então eu vou rodar essa query, vai dar um erro. Ó, vai dar um erro, porque ó, essa exceção não está definida. Tá? Eu preciso primeiro definir essa exceção para depois usar essa exceção. Então, deixa eu fechar aqui, vou abrir aqui, vou criar lá no exception, create, o nome da exceção que eu botei lá, estou copiando para cá, deixa eu aumentar aqui, tá? Valor não existe. Este ID não existe na tabela. Rodei, comitei, agora esse cara aqui existe no banco de dados. Então, fechei aqui, voltar lá. Agora, se eu rodar de novo, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Nós temos 2 departamentos. Vamos fazer um teste agora com os departamentos. Com os empregados no departamento. Vamos colocar o King.
que é o primeiro. Tá? Então, depois a gente apaga o 15, tá? Só para a gente saber que está com ele certinho. Primeiro passo é verificar a não nulidade. Porque a gente disse na nossa trigger que todo empregado tem que ter departamento. Então, se o valor aqui estiver nulo, ele não aceita. Ele tem que rodar uma trigger. Ele não pode inserir esse valor na tabela. Então, vamos lá, executando. Ó, o ID não pode ser nulo. Funcionou. Então, isso aqui funcionou. Nós sabemos que na nossa tabela departamento, só existem 2 departamentos por enquanto. Departamento 10 e departamento 20. Então, eu não posso, nesse momento, inserir nenhum empregado que não seja ou do departamento 10 ou do departamento 20. A gente sabe que o King é departamento 10, porque a gente já conhece essa base. Mas eu vou jogar ele para o departamento 30, que a gente não tem. Vou jogar até para o departamento 40. A gente não tem ninguém, não tem departamento. Tem departamento 10 e departamento 20. Então, ele também não pode permitir a inserção dessa linha. Ó, valor não existe. Este ID não existe na tabela. Mas se eu colocar aqui 10, ele fica redondinho. Beleza. Vou dar um rollback, tá? Se eu colocar 20, beleza. Eu vou voltar para 10 aqui, ó. E vou colocar esse sujeito aqui, ó, null. E vou mandar executar. Ó, o ID não pode ser nulo. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Null. O ID não pode ser nulo. Existe algum problema do ponto de vista de sintaxe da gente criar uma restrição, umas exceções desse jeito que nós criamos? Não existe. Problema nenhum. Agora, quando a gente está numa base real e a gente começa a criar muitas coisas assim e usar genericamente, isso aqui causa um problema. A gente está numa basezinha pequenininha, com 2 tabelinhas. Uma tabela tem meia dúzia de 7 ou 8 campos, a outra tabela tem 3 campos, é tudo pequeno. Então, dá para a gente visualizar e lembrar tudo de cabeça. Mas numa base real, a gente não tem essa memória toda para armazenar isso tudo de cabeça, até porque os dados são muito dinâmicos, né? Os dados não são estáticos, são muito dinâmicos. Eles se alteram a toda hora. E aí, quando a gente começa a criar um muito genérico, eu não sei se o erro está aqui, ó, ou se o erro está aqui, ó. Por quê? Porque o retorno aqui, ó, é o mesmo. Vou executar a query de novo. Ó. Começa a executar o mesmo. Entendeu? Aqui eu até sei que é aqui e não é aqui. Por quê que eu sei que é aqui e não é aqui? Porque ele rodou nessa PK. Tá? Então, se eu botar o King aqui, que eu não lembro a matrícula do King, mas vou lembrar agora, que é 7839. Aí, vai continuar dando erro. Cadê esse null aqui, ó? Continua dando erro. Só mudou a trigger que ele rodou. Tá? Então, quando a gente for criar nomes assim, de exceções, a gente precisa ter um certo cuidado para não ficar dando um nome para tudo. Porque depois a gente mesmo se embola no que está acontecendo. Aí na hora que for dar manutenção num banco, numa base de dados dessa, você tem que sair catando o que o usuário fez. Quanto mais padronizado for as nossas nomeações,
melhor será para a gente achar o que o usuário fez. Inclusive, eu posso pegar isso daqui, ó, e jogar dentro de um arquivo texto de saída. Então, toda vez dentro de um try catch, deu exceção, você pega o nome da sua exceção, joga para dentro do arquivo, aí o cara liga para você, fala assim, porra, não está funcionando nada. Aí você abre o arquivo de erro dele, dentro do profile dele, aí você edita o profile dele, e aí, já sei o que está acontecendo. Fala, meu amigo, você está colocando um valor aí que não pode. Ele está repetido, por isso que ele tá te impedindo. Ah, não, eu fiz uma besteira aqui na trigger, já vou acertar para você. Então fica mais rápido da gente fazer isso. Tá? Beleza. Então, voltando aqui às nossas vacas frias, a gente já tem na tabela, deixa eu fazer isso aqui, cria o PK, faltou só criar o último, que é esse aqui. Essa terceira. Está faltando para a gente aqui agora é criar a nossa restrição também de foreign key, só que agora da própria tabela. Tá? O ID também na própria tabela. O que a gente não vai fazer aqui é que o ID gerente não é obrigatório, porque o King não tem ninguém. O King não tem gerente, ele é o presidente, então ele não pode ter gerente. Ele não pode se autopresidir. Ele já é o presidente. Então não tem ninguém acima dele na hierarquia de, na empresa que eu trabalho tem o conselho que está acima do presidente, mas é um conselho, não é uma pessoa. Tá? É o conselho lá. Bom, então vamos fazer esse agora, né? O que nós vamos fazer? Empregado, ID gerente. ID, aqui eu vou mudar de novo, aqui, ID gerente. Se o ID gerente não for nulo, porque eu não preciso testar isso aqui, o não nulidade aqui não precisa, porque eu posso ter um empregado que não tenha gerente, a gente acabou de falar, do King. Então, ID empregado ponto ID empregado foi igual ao ID empregado. Se eu não encontrar nenhum valor dentro de empregado que seja da matrícula de empregado que seja igual a esse sujeito aqui, aqui tem um errinho de lógica, tá? Já vou logo avisando antes. Se eu não encontrar nenhum ID empregado que seja igual ao ID empregado do cara que eu tô inserindo, então vai valor não existente. O erro de lógica está onde? Está aqui, Eu não tenho que tratar o ID de empregado com o novo ID empregado. Tem que ser o novo quem? ID gerente, não empregado. Esse valor, ele tem que existir nessa tabela, como empregado. Certo? Então, o ID gerente que eu estou inserindo, ele tem que existir na tabela como ID empregado. Se não tiver ninguém, é porque não existe. Então, rodei a query. Beleza. Vamos lá de novo. Vamos lá novamente. Vou pegar um insert aqui qualquer e vou fazer... deixa eu ver como é que está esse cara aqui. Select asterisco from empregado. Eu acho que só tem um King, né?
Não tem ninguém. Oh, que beleza. Melhor ainda. Então, ó, o ID gerente, cadê o King? Está aqui. Que eu não comitei, por isso que não tem ninguém. Então, os valores a gente já conhece, a gente já trabalhou neles. Não tem na listagem do King aqui, ó, ID gerente. Não tem. Ou seja, se não está nessa relação aqui, ó, de colunas que eu vou inserir valores, ele vai inserir um nulo. Então, eu vou mandar executar aqui, ó. ID gerente não existe. Tem mais um errozinho de lógica ali, ó. Qual é o erro de lógica aqui? Por que ele retornou essa consulta aqui, ó? Por que ele retornou nessa consulta a trigger? Sendo que o King nem gerente tem mesmo. Esse cara não tem gerente. E a gente não trabalhou, a gente não criou na nossa base de dados aqui, na nossa trigger, o tratamento para o nulo, porque não existe. Ele pode ser nulo. O que eu tenho que fazer aqui na minha query para acertar essa coisa aqui? Esse corpo aqui só pode rodar quando? Vamos lá, gente. Esse corpo só pode rodar quando? O que está faltando aqui tratar? O ID gerente pode ser nulo. Eu só vou tratar isso aqui quando o ID gerente não for nulo, né? Não for nulo. Certo? O que está acontecendo? O ID gerente é nulo. Então, esse valor aqui, ó, é nulo. Então, ele está retornando zero. Quando ele retorna zero, ele dispara essa exceção. Ô, Luiz Maurício. Pode falar. No meu trabalho eu tinha feito parecido com isso, só que ao invés de usar o count, eu recebia direto na variável e verificava se ela era nula. Tava funcionando. Mas você tem alguma preferência de usar assim com count? A preferência que eu tenho é o Flamengo. Justo. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho que tratar. No outro caso lá, eu não podia aceitar nulo. Aqui, se o valor do ID gerente for nulo significa is null. Se ele for nulo, se ele não for nulo, se ele for nulo não tem problema. Agora, se ele não for nulo, aí que eu tenho que verificar isso aqui, ó. Then begin tem que rodar isso aqui se ele for nulo, não? Se ele for nulo, não interessa. Ele pode ser nulo. Então, quando tiver um valor lá, ou seja, quando esse cara aqui não for nulo, aí sim que eu rodo esse sujeito aqui. Tá? Aí sim que eu rodo. Só para facilitar minha vida aqui, porque está dando uns errinhos na minha base de dados ainda. Eu vou dar um drop nesse malandro. Drop trigger. E vou criar ele de novo.
Eu dei algum lixo aí. Tá, eu vou rodar o create de novo, senão eu tinha que dar um alter aqui. Aí eu tenho que só tirar algumas coisas, for, no alter eu tiro for e tal. Só não queria misturar a sintaxe. E aí deixa eu jogar para cá. Beleza, já rodei, né? Agora minha trigger está lá. Eu tenho 3 triggers. Cadê? Eu tenho 3 triggers aqui. Eu dei o commit, cara? Token, linha 10. Que bonito. Aqui é not null. Deixa eu até alterar isso aqui antes que eu... E vou de novo rodar o meu insert aqui, que é o cara. Então, agora ele vai. Beleza, sem problema nenhum. Se eu pegar um cara que tem o Blake. Ó, o Blake, ele é ligado ao King, ó, 7839. Então, não tem problema. Ele vai ser inserido sem problema. Opa! Qual o valor que não existe na tabela? Ah, é o 30 aqui, ó. Desculpa. Deixa eu jogar o 10 aqui. Então, ele vai ser inserido na tabela. Eu vou dar um commit, vou dar um rollback no Blake, tá? A gente... Vou pegar um outro sujeito aqui. Vamos pegar esse daqui, ó. Isso aqui não tem, ó. Esse 7698. 7698, cadê? Ele nem existe. 7... não importa não. Ele não existe, é o que eu quero. Então, esse cara aqui, ó, não existe. Ele só tem um king. Então, ele vai dar erro. Ele não é nulo, mas ele não existe. Então, ele vai dar erro aqui, ó. No ID gerente. Tá? No ID gerente ele dá erro. E aí, vamos pegar um outro cara aqui. 7839 aqui, ó. 7839 é o 7698, esse é o Blake. O 7839 é esse cara aqui. É o King. Então, esse vai dar certo. Ele está no departamento 20, ele tem um valor válido, que não existe, que ainda na tabela, e o gerente dele existe, ó, sem problema nenhum. Ih, deu. Não atualizei. Jones, não copiei. Não copiei. Agora ele vai. Eu marquei lá, mas eu selecionei, mas não deu um Ctrl C. Agora ele foi. Então, select asterisco from empregado. Tem 2. O King e o Jones. King e o Jones. Departamento tem 2. O 10 e o 20. Ok? Pessoal, como é que foi? Vocês conseguiram entender? Alguém não conseguiu fazer, ou teve alguma dificuldade para fazer? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Foi sem problema para mim, professor. Tá? É um exercíciozinho assim de verifica aqui, verifica ali, vê como é que faz. Mas tem algumas coisas que a gente vai discutir ainda muito. Uma delas
é a questão da nomenclatura das exceções, porque isso vai facilitar a nossa vida na manutenção da nossa base de dados, né? Isso não é um privilégio somente aqui para a gente. Eu não posso ter um programa, é um programa bem... Vocês já estão carecas aí de saber de fazer. Pega 2 números, soma e mostra o resultado. Qual o nome da sua variável do número 1? Você vai colocar assim, Maria. Qual o nome da variável número 2? O nome dela é João. Aí você bota assim, José vai receber Maria mais João. Vai lá e mostra o valor de José. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, se você quiser saber um negócio desse, você coloca lá no 1, o número 1, o N1, N2, a soma, você bota a soma recebe N1 mais N2, e aí mostra o resultado da soma. Beleza. Entendeu? Essa semântica, no tratamento de erro, de tratamento de uma forma geral de identificadores, ela é muito importante para a gente, né? Ela é extremamente importante, ela traz um ganho significativo aí na manutenção do nosso código, seja ele aonde for, ou no back-end, no front-end, seja onde você estiver, não interessa, mas você tem que ter uma padronização muito elegante aí de nomenclatura para banco de dados. Tratamento de erro em banco de dados, eu já comentei isso algumas vezes e vou continuar falando mais 1 milhão de vezes até o final do nosso período. Eu crio uma tabela. Eu sou tão criterioso com isso que eu crio uma tabela de erros. Tem o código do erro e a descrição do erro. Gente em base de dados grande, isso é extremo, isso dá uma velocidade da gente achar o que está fazendo. Aí eu pego esse cara e eu jogo no profile dele. Try exception. Deu algum problema? O try catch. Deu algum problema? Eu jogo a mensagem que eu estou recuperando lá do banco. Lá no saída para um erro, no saída.lst, seja lá qual o nome um arquivo texto assim, um arquivo desse aqui, ó. Um arquivo bloco de notas. Um arquivo TXT. Se eu tiver no Linux, eu jogo um arquivo que eu vou abrir com um VI da vida. Se eu tiver aqui, eu abro com um bloco de notas mesmo. Isso aí não importa, não. É um arquivo texto, qualquer. E aí eu adiciono a linha lá. O usuário questiona, pô, não tá acontecendo isso. O usuário às vezes está fazendo coisa, mas pensando em outra, atendendo. Ele às vezes nem lembra o que ele fez. E aí eu pego e abro ali. Tá, malandro, você fez isso aqui, né? Então, beleza. Eu já sei o que eu vou fazer. Entendeu? O caminho é mais curto. Quanto mais padronizado a gente tiver, o caminho para a solução dos nossos problemas é mais curto. Isso que a gente fez aqui, ó, não é nada legal. Nada. Eu fiz, mas é para a gente fazer assim, ó, não vale a pena deixar de criar um negócio estruturadinho, bonitinho, conforme a semântica do que está acontecendo, para criar um troço genérico desse aqui, ó. O ID não existe. Não, o ID de departamento, o ID departamento não existe. O ID empregado não existe. O ID gerente não existe. O ID de empregado, departamento não existe. O ID departamento, não, aí é um tempo que não compensa a gente economizar. A gente vai gastar muito mais fazendo essa que eu chamo de programação preguiçosa aqui, do que de arrumando uma solução para um problema que aconteceu. Tá? Então, não vale a pena mesmo. Não recomendo. Está errado? Não. Está certinho, está funcionando, está beleza. Então, está errado por quê? Semanticamente, ele está equivocado. Não vou dizer que está errado, porque não está. Semanticamente, está equivocado. O que eu falei, né? Vou criar uma variável aqui para fazer não sei o quê. Tá bom, essa variável vai ser Maria. Maria vai receber 3. João vai receber 5. Então, Carlos vai receber Maria mais
João. Tá? Escreva lá. Professor, Oi. o senhor está mostrando alguma coisa na tela? Eu estava fazendo aqui, eu esqueci que eu parei de compartilhar. Para variar. Aí escreva. Carlos, venha lá, primeiro período. Pô, e aí? Tá errado isso aqui? Tá certinho, cara. Não tem nada de errado, não. Tá certinho. Maria recebeu 3, João recebeu 5, Carlos vai receber Maria mais João, escreva Carlos. Semanticamente isso aqui está equivocado, né? Sintaticamente está certo, a lógica está certa, está tudo funcionando. Não era melhor botar assim, N1, N2, N1. Olha a diferença. Mais N2, soma o resultado, olha a diferença do código. Entendeu? É outra história. Soma. Você olha para um código desse aqui, você já sabe o que ele faz. Isso é muito importante para a gente. É um problema que a gente tem de software. Você tem que, vocês que vão ser futuros aí, em breve futuros arquitetos de software, você tem que criar o seu software, o cara olhar para o software, ele saber o que ele faz. Como ele faz, como ele vai fazer, aí não tem jeito, ele tem que ler. Ele tem que entrar no código. Mas ele pegar um código seu e não saber o que o código faz, porque você fez um troço desse aqui, ó, Maria, João, botei Carlos, Maria mais João. O cara pega um código desse aqui, ó, não tem nada de errado nesse código. A sintaxe está certa, a lógica está perfeita, está tudo certinho. Mas o cara olha para um código desse aqui, ó, ele vai ficar pensando o que você tentou fazer aqui. O que significa Maria receber 3 e João receber 5? Entendeu? O que significa isso? Não sei. O cara pega um código desse aqui, ó, ele olha assim, não, ele já sabe o que você quis fazer. Ele pode nem entender a lógica. É claro que uma lógica dessa todo mundo vai entender, mas ele pode nem entender a lógica do processamento. Mas o que o software, o que o seu projeto está fazendo, o cara tem que olhar para ele e entender. Né? Se não tiver assim, cara, alguma coisa estranha no ar tem. Essa é a sugestão que eu dou para vocês. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui não tem nada de errado. Mas não está legal, não. A gente vai melhorar isso aqui. Com o passar do tempo, a gente vai ficar melhorando isso aqui. Tá? Isso aqui também, algumas coisas a gente vai melhorar. Em termos de semântica. É um tempo que a gente gasta aqui, que a gente economiza na manutenção. E manutenção de software, bicho, é um problema. Problema gravíssimo. Tá? Muitos programas bons que eu já vi no ar durante a minha vida de desenvolvedor, muitos deles tinham problema de arquitetura. O cara não soube, e aí chegou num ponto que ele não sabia nem o programa dele. Eu estou falando de mim, que estava prestando uma consultoria, não, estou falando dele. Ele nem sabia mais o que ele estava fazendo. Um troço completamente sem pé nem cabeça. Beleza? Banco de dados é muito importante você pensar assim como desenvolvimento front-end também. Pessoal, se não tiver mais dúvida, vou parar aqui. Tá? Estou subindo a aula daqui a pouco aí para vocês. E semana que vem, ou quarta-feira, o pessoal que faz React aí, quarta-feira a gente se encontra. Valeu? Show, professor, valeu. Show. Um abraço.